Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. O assunto de hoje nós vamos falar um pouco da primeira multiplicação que está em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 13. Mas nós vamos ler a partir do versículo 15 até o 18, que diz assim, a palavra de Deus. E tendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despeda a multidão para que vá pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é meste, ou não é necessário que vão comprar, dar-lhes vós mesmo comida? Então eles lhe disseram: Não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E o versículo 18 disse assim: E ele disse: Trazei-mos aqui. Jesus disse: Trazei-mos aqui. Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós vamos andar um pouquinho aqui nesse assunto e vamos ver. A palavra-chave deste texto é o versículo 18. Trazei-mos aqui, trazei-mos aqui. Jesus está ordenando que eles tragam aqueles 5 pães e 2 peixes. Trazei-mos aqui. Eu, olhando na Bíblia, eu vi, amados, que existem alguns versículos na Bíblia que se diz, trazei-mos, e outros diz, trazei, e outros dizem, traga, e outros dizem, tragam, e outros diz, dar-me. Tudo o mesmo sentido, né? Aí eu dando uma olhada mais adiante, eu vi que Arão, lá em Êxodo capítulo 32 e o versículo 2, Arão disse com o pessoal: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Olha, aqui já tem um trazei-mos, né? Arão queria fazer alguma coisa com esses ouro aqui desse pessoal. Depois a gente fala mais. O capítulo 14 de Mateus começa falando que o rei Herodes matou João Batista porque uma moça dançou e ele se agradou tanto da dança da moça que prometeu lhe dar tudo que ela pedisse. Oi, prometeu lhe dar tudo que ela pedisse. A mãe da moça tinha raiva de João Batista porque ele havia falado contra o relacionamento ilícito dela com Herodes. Quando a filha perguntou à mãe: O que eu peço? O que eu peço ao rei? E a mãe dela, já que está com raiva de João Batista, aproveitou e disse: Diga a ele assim: Dá-me a cabeça de João Batista num prato. Ela não usou o termo trazei-mo, mas usou o dar-me, que é o mesmo sentido de trazei-mo. Quer dizer, está se encaixando aí as coisas na base do trazer. Mas quando a gente chegar naquela parte de Jesus que diz trazemos, nós temos, a Bíblia vai nos clarear mais alguma coisa a respeito desse trazemos aqui de Jesus. Vamos prosseguir. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 24,
O rei Salomão disse, por causa de duas mulheres que brigavam por causa de dois filhos, ele diz: traga-me uma espada. Traga-me uma espada. No capítulo 21 e o versículo 2 de Mateus, Jesus precisou entrar em Jerusalém, mas ele não exigiu entrar num carro novo, numa carruagem. Sabe o que ele disse aos seus discípulos? Ele disse assim: ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mo. Olha aqui mais um trazei-mo. Interessante, né? Louvado seja Deus. Todos esses trazei-mos aconteceram por algum motivo, alguns motivos específicos. Quais são esses motivos? Vamos ver, né? Olha, Arão queria fazer um bezerro de ouro. A mãe da moça que dançou queria a cabeça de João Batista. Salomão queria uma espada. Jesus queria um jumentinho porque queria entrar em Jerusalém montado num jumentinho que nunca tinha carregado nenhuma carga. Todos os trazemos aqui, todos os trazemos têm sentidos específicos. Em Mateus capítulo 18, que é o versículo-chave deste assunto que estamos fazendo a respeito, trazendo a respeito da multiplicação de pães, 5 pães e 2 peixes, em Mateus 14, 18, nós temos um trazemos aqui. Porém, um trazemos aqui com uma tonalidade diferente. Neste, Jesus estava com um sentimento de compaixão. Olha aí, é um trazemos aqui com mais alguma coisa acrescentada. Aqui estava com o sentido de compaixão daquela multidão. Louvado seja Deus. Enquanto Jesus estava curando os enfermos, estava tudo bem. Mas quando os discípulos disseram: Jesus, já é tarde, despeda a multidão, estão com fome, para que vá comprar comida? Aí Jesus pensou assim um pouquinho, já estava sentindo compaixão daquele povo. Aí sabe o que é que Jesus disse? Não é necessário ir comprar comida, dai-lhe vós de comer. E os discípulos disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-mos aqui. Olha aqui que interessante, trazei-mos aqui. Vou até dar um risquinho aqui para acender mais aqui, para não esquecer desse trazei-mos aqui, que é um trazei-mos aqui, meu glória, acrescentado de um grande sentimento de compaixão por uma multidão que estava ali desde certas horas ouvindo a pregação de Jesus. E Jesus, erguendo os olhos ao céu, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E todos comeram e ainda sobraram 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Glória a Deus. Aí eu trago para nós, para os dias de hoje, para as nossas preocupações e tudo mais, eu trago essa aplicação agora dizendo que assim como Jesus multiplicou os pães e os peixes, Ele quer e pode multiplicar todas as sortes de bênçãos, tanto materiais como espirituais, na vida
da sua igreja, na minha vida, na vida de você que está assistindo esse vídeo, na vida das pessoas que você vai enviar esse vídeo para que as pessoas assistam também, na vida de todas as pessoas que servem ao Senhor, e Ele acrescenta bênçãos até as pessoas que às vezes não servem a Ele ainda, mas Ele, quando manda o sol se abrir, é para todos. Louvado seja Deus. Vamos prosseguir. Porém, olha aqui que falamos que Jesus, Ele pode dar, Ele pode fazer, Ele pode multiplicar tudo, toda sorte de bênção para nós, né? Louvado seja Deus. Mas porém, tem um negocinho aqui. Porém, nós precisamos ser o quê? Mais gratos a Deus pelas bênçãos recebidas. Por que devemos ser mais gratos? Veja bem, quando Jesus fez esse milagre, despediu a multidão, e isso depois que a multidão estava saciada, comeram tanto que sobrou. Aí Jesus disse, agora pode-se embora, vamos cada um para seus lugares, né? Então despediu a multidão, depois desse milagre. Quando ele despediu a multidão, ele foi orar em algum lugar separado, né, no monte. E os discípulos entraram num barco em direção ao outro lado. Quando Jesus voltou da oração, o barco já ia lá no meio do mar. Então Jesus foi andando por cima das águas, né? Quando ele foi andando por cima das águas, aconteceu, sabe o quê? Os discípulos tiveram medo e gritaram, é um fantasma. Jesus falou, não temas, tem bom ânimo, sou eu. Aí vejamos bem, que tipo de gratidão é essa? Jesus deu comida, multiplicou 5 pães, 2 peixes. O pessoal comeram à vontade, se sentaram, comeram à vontade. Depois Jesus despediu, foram-se embora. Não está escrito assim algumas coisas como eu estou falando aqui, mas no meu pensamento assim, eu acredito que o pessoal só não disseram nem amém, nem obrigado Jesus, já partiram, né? Essa parte aqui é um pensamento meu, né? Mas é como que partiram, foram-se embora, não disseram nem graças a Deus, foram-se embora. Uns com o bucho cheio, outros com... e outros, não sei, não diz assim se levaram os cestos que sobraram, mas não diz assim, não vou acrescentar nada. Mas veja bem, foram-se embora, só diz que ele despediu a multidão e ele foi orar. Os discípulos entraram no barco para atravessar para o outro lado. E os discípulos, ao atravessar, ao seguir com seu barco, quando viram Jesus, em vez de dizer, né, também um pensamento meu, talvez eles tenham até falado isso, né, que vou dizer agora, mas não está escrito. Mas em vez de eles dizer, graças a Deus, lá vem Jesus, que milagre, ele fez um milagre da multiplicação e agora vem andando sobre as águas, nós nunca vimos isso, graças a Deus, glória a Jesus. Eles disseram que é um fantasma, chamaram Jesus de fantasma. Isso é um agradecimento muito inadequado, né? Então, eu digo para nós que alcançamos de vez em quando, não, todos os dias a gente alcança as bênçãos vindo do céu, inclusive a nossa saúde, né, nossa alimentação e tudo mais, nossas vestes, nossos sapatos, tudo é Deus quem manda. E a gente deve agradecer a Deus com precisão, agradecer de coração e não fazer como fez essa multidão que foi-se embora e nem agradeceram, e até os discípulos lá na frente, né, chamaram Jesus de fantasma, ainda tiveram medo, além de fantasma, ainda tiveram medo de Jesus, só precisou Jesus gritar, falar, quer dizer, e dizer, não se preocupe, sou eu, tenha bom ânimo, não tenha medo não. E assim, amados, eu termino aqui essa pregação aqui,
Espero que vocês assistam aí e dê uma conferida na Bíblia também, se caso eu tiver falhado em alguma coisa, mas acredito que saiu tudo bem. Vamos terminar. Eu me despido de todos com a paz do Senhor Jesus e até os próximos vídeos, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Amém.